Olá, eu sou Rosa Silvia, pesquisadora negra da Unifesp. Estou apresentando o podcast número 20 do Em Movimentos. Teremos hoje a participação de Ana Carol Farias, que com sua pesquisa e suas inquietações nos convida a pensar sobre os efeitos do racismo estrutural e da necropolítica nas infâncias negras e indígenas no Brasil. Como se constituir diante do genocídio e epistemicídio decorrentes dessa estrutura e, ao mesmo tempo, existir e resistir? Em nome de homens, mulheres, jovens, meninos e meninas, negras e negros, que tiveram suas vidas ceifadas nesse genocídio racializado, precisamos discutir também os privilégios da branquitude. O quanto o capital se apropria e se beneficia com essas desigualdades. E precisamos juntar olhares e ações no combate ao sexismo e ao racismo. Precisamos ser antirracistas e antissexistas sempre. Essa é uma luta coletiva para a preservação de todos e de todas. Olá, eu sou Ana Carolina, mestre em Educação pela FEUSP e atualmente estou como coordenadora em uma escola estadual de São Paulo. Agradeço o convite do podcast e estou aqui para falar um pouco da minha pesquisa, que se chama Loira Você Fica Muito Mais Bonita, e fazer um diálogo com a situação atual da pandemia. A pesquisa teve como proposta compreender como as crianças lidavam com as questões étnico-raciais, e para isso contou com a observação dos desenhos de meninas e meninos de uma escola municipal de educação infantil da cidade de São Paulo. Estes desenhos foram interpretados como artefatos culturais, ou seja, estes trazem em seu bojo as vivências sociais, olhares e bagagens que elas têm sobre o mundo que as cercam. Para além desses desenhos, que serviram como chave de conversa com as crianças, foi observada a dinâmica sobre o que elas pensavam e sentiam dessas questões étnico-raciais em suas brincadeiras e relações com o cotidiano escolar. A pesquisa foi realizada ao longo dos anos de 2013 e 2014 e defendida em abril de 2016. Essas datas são importantes pois remetem a um Brasil que ainda não tinha experienciado o golpe político, ocorrido a partir do impeachment da Dilma Rousseff em agosto de 2016. Era o Brasil onde as questões raciais pareciam tomar um rumo dentro das políticas públicas. Na pesquisa foram coletados um total de 197 desenhos. Dentre estes, apenas 3 apareceram com o preenchimento da cor de pele marrom, sem utilizar o famoso, entre aspas, lápis cor de pele. 97 retratavam cabelos, e todos eles lisos. Muitas crianças optaram por não pintar os desenhos, pois elas diziam que a folha de papel, por ser branca, já carregava a cor da pele própria que o desenho deveria ter. Este dado nos revela o quanto o racismo e a branquitude estão estruturalmente enraizados em nossa sociedade. Podemos tecer uma relação entre este racismo estrutural e a naturalização da morte de crianças negras nos últimos tempos. João Pedro, que foi baleado dentro da sua própria casa com um tiro de fuzil, disparado por policiais, e o menino Miguel, que acabou morrendo por negligência da patroa branca. Vamos pensar o quanto estes casos são emblemáticos e o quanto nosso imaginário é permeado por racismo e branquitude. E se fosse o filho da patroa branca que tivesse morrido pela negligência da empregada, qual teria sido este final? Retornando à observação dos desenhos das crianças, estas já traziam tais naturalizações deste cenário, revelando que essas eram questões sintomáticas desde a infância. Pensando no Brasil de 2020, precisamos nos questionar qual é o projeto atual do Estado brasileiro para as crianças mais vulneráveis nessa pandemia, as crianças negras. Gostaria de fazer um convite para uma reflexão sobre o quanto utilizamos a nossa posição social para pensarmos em questões fundamentais. Como estamos tratando estas temáticas nas escolas, ainda que neste período de maneira remota? Como trazemos isso nas reuniões pedagógicas com os professores e as professoras? Quais são os espaços que nos propiciam estes debates? O quanto as pessoas brancas e as pessoas que têm cargo de liderança precisam se envolver com essas questões? O quanto estamos ouvindo as nossas crianças e adolescentes sobre isso? E o quanto colocamos o nosso privilégio de adultas e adultas em prol destes temas? O que o nosso silêncio representa na vida de crianças negras? Precisamos colocar em nosso cotidiano ações antirracistas e com urgência. Obrigada e até mais.